Capítulo 893, Presentes para as filhas. Analisando as imagens que recebeu de Velnora, Victor deduziu o seguinte: a maioria dos deuses deles são muito mais fortes que os nossos. Se colocarmos em perspectiva, era como se Victor estivesse avaliando Nyx lutando totalmente treinada em seu próprio conceito e em combate. Era óbvio que os deuses do setor de alto nível eram deuses que não negligenciavam sua proficiência em combate, diferentemente da maioria dos deuses da Terra que simplesmente viviam sem treinar ou fazer qualquer coisa útil. Como progredir em sua própria divindade? Os deuses dos mundos superiores não eram assim. Uma pergunta que surgiu na mente de Victor enquanto ele observava essas imagens foi: esses deuses aprenderam a lutar assim por causa da pressão de seu suzerano ou porque nos setores superiores o nível normal dos deuses é muito alto? Uma coisa que Victor percebeu foi que o ser que atacou a mãe de Velnora era alguém que tinha a divindade da noite e da escuridão, como Nyx. Mas quando ele perguntou a Nyx sobre esse deus, ela disse que nunca o sentiu lutando pelo domínio em seu conceito. Essas palavras levaram Victor a entender que os conceitos em cada setor eram diferentes. Por exemplo, Afrodite atualmente detinha mais alta autoridade sobre o conceito de beleza, e ela poderia facilmente suprimir outras deusas e deuses em seu próprio conceito para impedi-los de progredir. Portanto, ele teorizou que se seu setor subisse ao nível superior, seu panteão entraria em um novo território cheio de deuses que já estavam competindo. Isso não pode continuar assim. Precisamos ficar mais fortes. Victor parou de flutuar e olhou para a Torre dos Pesadelos. Atualmente, não havia ninguém na Torre dos Pesadelos. As meninas já tinham saído e estavam descansando. Faeteer. Victor virou a cabeça e sorriu gentilmente quando viu Nero correndo em sua direção com o piso enquanto Metis observava por trás como se fosse sua guarda. Ei, meninas, vocês acabaram de acordar? Victor segurou as duas nos braços. Nero assentiu. Pai, o senhor vai nos treinar, claro, mas não agora. Quero te levar para sair e se divertir um pouco também. Essas palavras fizeram os olhos de Opis e Nero se arregalarem de excitação. Antes que Opis pudesse dizer qualquer coisa, Nero interrompeu perguntando: tem certeza, pai? Não está ocupado? Claro que não. Não estarei ocupado por um tempo. Victor sorriu. Isso é bom. Opis assentiu, satisfeito. Victor olhou para Metis, que já era adulta. Como foi a visita deles a Nightingale? Metis olhou para Nero, que virou a cabeça ligeiramente para o lado como se visse algo interessante na grama. Bem, Rouxinol. Vlad olhou inexpressivamente para uma enorme cratera à distância dentro de seu território. Como isso aconteceu? Ele apontou para a cratera com mais de 500 metros de diâmetro e uma profundidade que ele nem conseguia ver com os sentidos. Nero Alucard, irritado porque um vampiro estava sendo indelicado com ela, atomizou junto com toda a sua família. Ao ouvir Alexios contar o que acontecera, a irritação de Vlad desapareceu completamente. Afinal, ele sabia que, se Victor descobrisse, sua reação poderia ser pior que a da filha. Como esperado da filha daquele homem, ela tem o mesmo temperamento que ele. E ela é bem poderosa também. Ela é sua filha adotiva, meu rei. Não exatamente. Já que ele deu seu sangue a ela para transformá-la em uma vampira nobre, pode-se dizer que ela é filha dele. Ela simplesmente não veio ao mundo da maneira usual, como acontece com os filhos de suas esposas, mas é definitivamente filha dele. Isso faz sentido. Está tudo bem. Nada muito sério aconteceu, disse Metis. Victor assentiu. Ele sabia que Metis estava contando uma mentira inocente. Suas sombras já o haviam informado do ocorrido, e ele estava muito satisfeito com a forma como Nero lidara com tudo. Como esperado da minha filha, ele sorriu internamente, satisfeito. Victor colocou as duas meninas no chão e se ajoelhou na frente delas. Eu lhe darei 2 presentes. Victor olhou para Nero, abriu a mão e um poder vermelho começou a se condensar em sua palma. Logo depois, 2 deagles pretos com detalhes brancos apareceram em sua mão. Pai. Isso é. Os olhos de Nero estavam extremamente focados. 2 artefatos divinos que trabalham em conjunto. A munição é infinita e é controlada de acordo com a sua energia. Você pode intensificar a potência desta forma. Victor pegou a deagle e apontou para o céu. Ao puxar o gatilho, um enorme raio de energia vermelha saiu do cano em direção ao céu. Santo. Nero segurou a mão de Victor para não ser arremessado pelos ares. Ou você pode fazer assim. Victor concentrou menos energia na arma e puxou o gatilho. Desta vez, não foi um feixe de energia, mas sim balas condensadas.
É como uma metralhadora. Exatamente, Victor assentiu. Existem vários outros modos, mas você vai entendê-los com o tempo. Por enquanto, mantenha a capacidade de saída em 10% até conseguir controlar sua energia corretamente. E não se esqueça, nunca confie demais em uma arma. Você precisa continuar treinando seu corpo. Sim, pai. Eu entendo. Nero assentiu animadamente. Metis, vendo isso, apenas balançou a cabeça de um lado para o outro. Esses dois artefatos foram feitos especialmente por Hefesto e Victor. Esses dois artefatos poderiam ser considerados itens divinos de alto nível. Para os humanos, seriam como duas armas nucleares, e Victor casualmente as deu para sua filha. Victor acariciou a cabeça de Nero, e a adolescente sentiu seu corpo brilhar e ficar mais forte. O que é isso? Ela perguntou, confusa enquanto vários pedaços de conhecimento entravam em sua mente. Eu o abençoei com a sabedoria da guerra e a paz da natureza. Com o tempo, você entenderá melhor como essas bênçãos funcionam. Você não pode me dizer, não posso, porque o que te dei foi algo muito especial que vai te ajudar. Você vai entender melhor à medida que ficar mais forte. Nero fez beicinho. Ela não gostava de mistérios, mas se seu pai dissesse algo, ela não questionaria esses ensinamentos. Afinal, ele sempre fazia as coisas por um motivo. Victor olhou para Opis, levantou a mão esquerda, e o poder negro começou a condensar, e logo, duas luvas pretas apareceram em sua mão. O que é isso? Opis fez um leve beicinho. Ela achou que conseguiria uma arma legal como a de Nero, mas não reclamou, apenas perguntou que item era aquele. Coloque as luvas e você entenderá. Opis tirou as duas luvas que estava usando e calçou as que Victor lhe dera. Assim que terminou de calçá-las, dois círculos mágicos vermelhos brilharam no topo de suas mãos, e as pupilas de Opis se estreitaram ligeiramente como as de uma raposa. Essa sensação. Opis inclinou a cabeça, confusa, e tentou se concentrar nessa sensação. No instante seguinte, uma bola de fogo foi criada através dela. Como esperado. Funcionou. Victor sorriu. Ao contrário da arma de Nero, Victor fez essas luvas com o poder das almas, runas do dragão e controle sobre a criação. Essas luvas acessavam diretamente a linhagem Yokai menor de Opis e ativavam. Essencialmente, Opis era mais vampira do que Yokai, já que o sangue progenitor em suas veias era a linhagem dominante. Mas, isso não significava que sua linhagem de raposa havia desaparecido. Aquele 1% estava lá, apenas adormecido e muito fraco. Essas luvas aprimoravam esse poder para que ela pudesse usá-lo. Um manto negro começou a cobrir o corpo de Opis e, no momento seguinte, duas orelhas de raposa e 9 caudas de raposa feitas de pura energia escura apareceram atrás dela. Oh! Você está linda, Opis. Nero sorriu ao ver a aparência de Opis. Pai. Mãe. Ela olhou para Victor com olhos melancólicos. Sim, de fato. Victor acariciou a cabeça de Opis enquanto a olhava nos olhos. Este é o poder da sua mãe. Estas luvas ajudarão você a acessar o poder da sua mãe. Claro, elas fazem mais do que isso, e com o tempo, você descobrirá mais sobre suas funções. Cuide bem delas até entendê-las completamente no futuro. Victor sorriu gentilmente ao ver, de sua perspectiva, a alma transparente de uma mulher raposa de 9 caudas atrás de Opis. A mulher olhou na direção de Victor, colocou as duas mãos à frente do corpo e abaixou a cabeça em um gesto de gratidão. Sim, eu vou. Obrigada, pai. Opis agradeceu genuinamente, embora não fosse muito expressiva. Ela fez o possível para demonstrar o quanto aquele presente era valioso para ela. Afinal, aquelas luvas eram uma conexão direta com sua mãe, alguém de quem ela sentia muita falta, mesmo sem ter quase nenhuma lembrança dela. Victor assentiu e então se concentrou em sua divindade da natureza, guerra e sangue. O corpo de Opis brilhava fracamente, assim como aconteceu com Nero. Esse sentimento, assim como Nero, você recebeu minhas bênçãos da natureza, guerra e sangue. Sangue? Por que sangue, pai? Nero perguntou curioso. Por causa do seu sangue progenitor, esta bênção ajudará você a entender melhor esse lado seu. Entendo. Então precisamos treinar duro. Sim, mas não só isso. Ele se levantou e se virou. Venha, siga-me. Victor abriu suas duas asas de dragão e voou em direção à Torre dos Pesadelos a uma velocidade moderada para que o grupo pudesse alcançá-lo facilmente. Nero cobriu seu corpo com sua energia e pulou em direção a Victor. Ela pegou seus deagles,
Ajustou a saída de energia, mirou atrás dela e atirou. O recuo a impulsionou ainda mais para o céu, já que ela estava efetivamente usando a arma como propulsor para voar, um meio de locomoção bastante radical, mas que funcionou para Nero. Afinal, seu corpo era muito mais forte do que parecia. Ao contrário do método radical de Nero, Opis simplesmente usou o poder do vento ao seu redor para se lançar para cima. Usar esses poderes parecia tão instintivo para ela. Era como se ela tivesse nascido para usar esses poderes. Embora ela pudesse usar esses poderes instintivamente, a falta de prática era óbvia, e Opis precisava treinar mais para usar esses poderes como se fossem braços e pernas como Aruna. Vou pedir ajuda à mãe Aruna mais tarde, pensou Opis. Chamar Aruna de mãe tinha sido um pouco estranho no começo, afinal, ela era sua tia. Mas se ela era a esposa de seu pai, ela também era sua mãe. Metis abriu as asas e voou atrás do grupo. Devido ao estado de dormência das outras esposas de Victor, ela era responsável por cuidar das crianças. Falando nisso, onde está a Ladiana? Ela não deveria me substituir? Pensou Metis. Pensando bem, não tinha notícias de Ana desde o dia anterior. Capítulo 894. Um dragão nunca esquece. Samar. Juro por Deus que nunca mais farei isso, resmungou Ana enquanto acariciava a cabeça de um gato preto, muito fofo e mais musculoso do que parecia. Organizar tantos documentos de distribuição de bens é irritante. O Deus de quem você está falando é seu filho? Maia perguntou curiosa enquanto olhava para os papéis em sua mão. Não, estou falando do outro Deus, respondeu Ana, o Pai Celestial. Maia perguntou, sim. Não é inútil falar sobre ele. Por que você não pensa no seu filho? Ele também é um Deus, sabia? Comentou Maia. É só uma figura de linguagem da qual não consigo me livrar, mesmo sendo uma vampira agora, resmungou Ana. Eu entendo. Maia assentiu, mas era óbvio que ela não entendia completamente e simplesmente aceitava as coisas como elas eram, porque a mulher na frente dela era a mãe de seu amante. Miau. Zack levantou-se repentinamente do colo de Ana, pulou no chão e olhou para a entrada. Seu corpo estava coberto de energia escura, e ele se tornou algo mais parecido com um robusto tigre demoníaco. Quem é? Ana perguntou quando viu a reação de Zack. Ele só fazia isso quando alguém suspeito se aproximava. Zack era bastante dedicado ao seu trabalho e não se permitia correr riscos. Embora fosse a primeira vez que ele reagia com tanta intensidade, Ladiana, uma convidada do panteão nórdico chegou. Grrr. Zack não esperou mais e pulou em direção à porta, destruindo-a, e atacou o indivíduo. Zack. O que você está? Ana estava prestes a dizer algo, mas parou quando viu que o homem que Zack havia mordido se dissolvera no nada. De repente, Zack deu um pulo para trás e ficou ao lado de Ana em sua forma maior, olhando ao redor. Alerta! Vários membros do clã Blanc emergiram do chão, junto com vários demônios das sombras, e se espalharam. Sempre fico impressionada com esses sentidos absurdos, comentou Maia, impressionada. Sim. Eu também, suspirou Ana, parecia que algum idiota havia decidido atacá-los. De repente, Zack se moveu novamente e atacou o ar. Um homem caiu no chão de dor e se dissolveu no ar novamente. Esse método de ataque é Agares, disse um dos demônios das sombras de maior classificação. Use o protocolo de defesa como o rei ordenou. Ordenou Oda. Sim. O que devemos fazer? Perguntou Ana. Agora que havia identificado que quem atacou era um inimigo do seu filho, ela não ficaria parada. Infelizmente, sua ação não foi necessária. Nada, tudo está sob o controle do rei. Oda colocou um orbe no chão, e uma energia violeta se espalhou pela sala, isolando completamente a área. Ouviu-se o som de algo se estilhaçando, mas nada estava visivelmente quebrado. Oda-sama, a barreira foi rompida. Está tudo bem. Está tudo de acordo com o plano do rei. Está tudo, disse Oda enquanto olhava para o dispositivo em seu pulso, que mostrava algo se movendo em alta velocidade. No momento em que a barreira era quebrada, a energia utilizada era coletada, permitindo que o inimigo fosse rastreado. Agares não escapará desta vez. Nenhum dos inimigos do rei escapará novamente, pensou Oda. Os esquadrões 2 e 3 permanecem aqui para proteger Ladiana e Ladimaia. Os esquadrões 1, 4 e 5, venham comigo. Sim. Oda caiu no chão como se tivesse caído em uma poça d'água e, logo, centenas de milhares de sombras começaram a se mover no chão. Meu Deus! Quantas pessoas estavam protegendo Ana? Maia perguntou,
incrédula. Um encontro casual está a apenas um clique de distância. 5 legiões demoníacas, cada uma composta por 1000 demônios das sombras, foram posicionadas para protegê-la de Maia e Ladiana, disse uma mulher do clã Blanc. Eu também. Maia pensou que só estava sendo protegida porque estava perto de Ana e que ela não era uma prioridade. É claro que você é amante do rei, afinal, ela disse como se fosse óbvio. Há quanto tempo você está me protegendo? Desde o momento em que o rei declarou que você era dele. Há tanto tempo. Mas eu não senti nada. Se você nos detectasse, ficaríamos extremamente envergonhados como demônios das sombras, falou uma demônio. Inacreditável. Maia murmurou, desista. Quando se trata de coisas assim, Victor é bastante paranoico. Ana balançou a cabeça, exasperada. Logo, ela se recostou na cadeira e voltou a olhar para os documentos. Vamos voltar aos nossos negócios. Quero terminar isso rápido e voltar para casa. Sim. Maia recostou-se na cadeira, incrédula. Victor era simplesmente eficiente demais quando se tratava de coisas com as quais se importava. Essa sensação de estar protegida não é ruim, pensou Maia. Então é assim que se sente quando um alfa poderoso te protege. Para Maia, foi como se ela tivesse descoberto seu lado beta pela primeira vez, já que ela sempre foi o alfa em todos os seus relacionamentos anteriores. Ninho do dragão. Nyx, que estava relaxando enquanto aproveitava a luz das estrelas em seu quarto pessoal, foi repentinamente interrompida quando seu comunicador tocou. Nyx grunhiu de irritação, mas mesmo assim pegou o comunicador. Colocou o orbe em sua frente e falou preguiçosamente: Agente 000, o demônio Algarius está sendo perseguido e solicita assistência do Agente 000. A preguiça de Nyx desapareceu completamente, e ela se levantou da cadeira. Estou a caminho. O poder da noite estrelada envolveu o corpo de Nyx, e ela desapareceu. Samar. Mais uma vez, você não precisa estar aqui para me proteger, reclamou Taz enquanto olhava para uma mulher asiática. As ordens de Sua Majestade foram claras, e nós, como sua sombra, olhos e ouvidos, apenas ouvimos Sua Majestade. Se Lady Taza tiver alguma insatisfação, por favor, entre em contato com Sua Majestade, disse a mulher em um tom frio e respeitoso. Pode ser imaginação de Taza, mas ela sentiu alguma acidez nas palavras da mulher. Eu não vou fazer isso, Taza bufou. Ela não reclamaria da proteção de Victor, pois sabia que isso só resultaria em surras na cama. Mas isso também não é algo ruim, pensou Taza distraidamente, olhando para a mulher asiática pelo canto do olho. Ela perguntou: só me digam quantos de vocês estão no meu castelo. Há 15 membros do clã Blanc, mas não sei sobre os demônios, respondeu a mulher. Dá para ser mais sincera? Taz estreitou os olhos. Como ela não sabia. Eles trabalhavam juntos, certo? O mais notável sobre esse grupo era que nem mesmo ela, com seus sentidos, conseguia senti-los. Era como se estivessem protegidos por alguma divindade da ocultação ou algo assim. É Nyx. Deve ser Nyx. Na verdade, tem que ser Nyx. Só ela tem esse tipo de poder, pensou Taza. Não estou mentindo, eu realmente não sei, respondeu a mulher. Como você pode não saber, demônios das sombras são os demônios que Sua Majestade patrocina pessoalmente, e somente Sua Majestade sabe a quantidade exata deles. Posso dizer quantos membros do meu clã estão aqui, mas não posso dizer quantos demônios estão aqui, pois desconheço seus números reais. Você pode fazer uma estimativa para que eu possa trabalhar com ela? Anúncios da PubFuture. Anúncios PubFuture. HMM. Os esquadrões 6, 7 e 8 são responsáveis por proteger vocês. Só o esquadrão 6 é composto por 2 legiões com mais de 1.200 demônios das sombras cada. Então, aproximadamente 6.000 demônios. Sim. Mas provavelmente é mais. Isso é um exagero. Taza não conseguia acreditar. É isso que Lady Taza pensa. Para nós, esse número de funcionários é bem pequeno, respondeu a mulher humildemente. 6.000 é um número pequeno. Disse Taza, incrédula, sentindo um arrepio na espinha. Graças a Deus me aliei ao Victor, nem quero imaginar ter que lutar contra toda a população de demônios. Ninho do dragão. Victor pousou em frente à Torre dos Pesadelos. Assim que tocou o chão, recebeu um relatório sobre o que havia acontecido em Samar. Seus olhos se estreitaram perigosamente. Como alguém com as memórias de Diablo, ele conhecia muito bem as fraquezas de Algarius. Por isso, ele havia desenvolvido algo que podia rastreá-lo.
Embora a habilidade de Agares de saltar entre dimensões para se defender fosse bastante problemática, Oda, sim, Majestade. Oda claramente não esperava a comunicação de Victor. Quero que ele seja capturado. Sua habilidade será útil para mim. Sim, Majestade. Enviarei reforços caso ele tente escapar entre as dimensões. Victor se concentrou em seu vínculo com Zaladrak. Zaladrak, você está acordado? Ponto agora. Agora eu sou. Ela respondeu preguiçosamente. Tenho um trabalho para você. Os olhos de Zaladrak se arregalaram e ela se sentou abruptamente, acordando Mizuki e Aruna, que estavam por perto. Meu corpo dói. Eu não deveria estar tão familiarizada com isso. Mizuki murmurou, ignorando as reclamações de Mizuki. Zaladrak perguntou, qual é o trabalho? Captura. Quero que você capture Agares vivo. Contanto que ele não morra, não me importo com a condição dele, disse Victor. Um sorriso surgiu no rosto de Zaladrak. Deixe comigo. Terei prazer em concluir esta tarefa para você. Um poder violeta cobriu seu corpo, e sua nudez logo foi substituída. No momento seguinte, ela se teletransportou para outro local. Coordene o ataque com Nyx. Sim, parceiro. Embora Zaladrak tenha dito isso, Victor sabia que ela não o ouviria. Ela provavelmente atacará primeiro, pensou ele. Encerrando a comunicação com Zaladrak, ele voltou sua atenção para Oda. Oda, enviei Zaladrak. Sim, Majestade. Devo me preocupar com potenciais danos ambientais. Não se preocupe, como um dragão, Zaladrak pode consertar isso facilmente, desde que não use sopro. Não fale durante a missão, Oda. Não se preocupe, Majestade. A missão não falhará. Samar. Terminando sua comunicação com Victor, Oda, que estava correndo pelos telhados, disse de repente, novas ordens. As palavras de Oda rapidamente fizeram com que os demônios e os membros do clã Blanco olhassem para ele. Calcule quanto você poderia ganhar investindo $100 na petróleo. O que acontece depois que você cobre o rosto com papel alumínio? O rei está supervisionando pessoalmente esta missão, e ele até enviou um dos dragões para ajudar. Os olhos dos membros do clã Blanco e dos demônios se arregalaram em choque. Oda deixou suas palavras ressoarem na mente de seus subordinados até que ele falou. Não podemos falhar. Então, de agora em diante, é 100% de esforço. Assim que ele terminou de falar, vários pilares de poder das trevas irromperam ao redor deles, seguidos pelo aparecimento dos demônios das sombras, que se tornaram ainda mais demoníacos, pois exalavam miasma puro. O mesmo aconteceu com os membros do clã Blanc, pois todos eles foram cobertos por um pó de sombrio enquanto faziam a transição para suas formas de Conde Vampiro. O mesmo ocorreu com Oda, que entrou no nível 2 da forma de Conde Vampiro. Vamos capturá-lo, sim. Agares, que estava fugindo, olhou para trás com uma expressão muito preocupada. Droga, que monstros são esses? Como os simples demônios das sombras podem se tornar tão fortes? E o que aconteceu com o clã Blanc? Porque todos têm acesso às suas formas de Conde Vampiro. Além disso, como aquele demônio gato sabia que eu estava lá? Eu escondi completamente meu cheiro, minha aura e tudo mais, reclamou Agares. A resposta era simples. Victor não tolerava a mediocridade. Suas forças pessoais eram um exemplo perfeito dessa filosofia, cada uma delas era elite. Ele até doou seu sangue pessoalmente aos vampiros do clã Blanc para torná-los mais fortes. O mesmo aconteceu com os demônios. Ele pessoalmente lhes forneceu energia negativa e os submeteu a um treinamento intenso. Mas esta era uma resposta que Agares não sabia. TSK, eu sabia que deveria ter ficado escondido e não aceitado esse trabalho. Mas também não é como se eu pudesse me esconder para sempre, pensou ele enquanto usava seu poder para se esconder dentro das dimensões. Mas mesmo usando seus poderes, seus perseguidores não paravam de persegui-lo. Algo está errado. Eles sabem exatamente onde estou. Como isso é possível? Agares não conseguia entender o que estava acontecendo. Mais uma vez, ele se arrependeu de ter aceitado o trabalho, mas, como mencionado anteriormente, não tinha muita escolha. Se quisesse deixar este setor e ir para outro, onde a influência de Victor não o alcançasse, teria que concluir este trabalho. De repente, uma presença apareceu na frente dele e lhe deu um soco no rosto. Um soco que perfurou sua dimensão. Bum! Ele voou em direção ao chão, criando uma cratera. Hugo! Ele gemeu de dor enquanto o sangue escorria de seu rosto. Como alguém me atingiu naquela dimensão? Ele olhou para cima um pouco incerto e viu o rosto de uma mulher com chifres e asas de dragão. Agares, você se lembra de mim? A princípio,
Agares não se lembrava, mas quando viu o poder sombrio cobrindo o corpo da mulher e seus olhos frios, a imagem do dragão pessoal de Diablo apareceu em sua mente. Zaladrak. Que bom que você se lembra. Zaladrak abriu a boca e disse algo mais, mas, desta vez, Agares não entendeu o que ela disse, mas entendeu facilmente o resultado das ações de Zaladrak. Todo o espaço ao seu redor foi selado, ele não podia mais escapar com seu poder. De repente, o sol começou a desaparecer e a noite estrelada desceu sobre todos os lugares. Zaladrak. Você chegou muito rápido. Nyx comentou impressionada. Tenho contas a acertar com esse demônio sorrateiro. Zaladrak ainda se lembrava de como Agares parecia provocá-la, aproveitando seu poder para pular entre dimensões. Um dragão nunca esquece uma ofensa, e Zaladrak definitivamente se lembrava de tudo. Agares se levantou e, naquele momento, centenas de demônios e membros do clã Blanc começaram a aparecer das sombras. Com o apoio de Nyx, cada um deles era um oponente extremamente difícil de enfrentar. Qual a chance de Agares escapar dessa armadilha? Nem precisa contar muito. É menos de 0%. Os dígitos estão negativos. Era impossível para ele escapar, porra. Apesar de estar em um estado desesperador, ele não iria desistir sem lutar. Isso mesmo. Não desista sem lutar. Não vai ser interessante assim. Os olhos de Zaladrak brilharam com um brilho sádico. Naquele momento, Agares se arrependeu de ter provocado esse dragão no passado. Capítulo 895. Hora das filhas. Agares olhou ao redor e viu que estava completamente cercado, e a chance de escapar era mínima. Então, sua única opção era lutar e torcer por reforços. Infelizmente, eles não viriam, pois, por mais que apertasse o botão de emergência que recebeu de seu contratante, nada era ativado. Isso significava que qualquer técnica usada por Zaladrak havia selado completamente este espaço. Mas isso não vai me impedir. Um brilho vermelho cobriu o corpo de Agares e, no momento seguinte, ele se transformou em sua forma demoníaca, um ser negro com chifres afiados, cauda pontuda e detalhes em vermelho e branco foi revelado. Ao ver Agares se transformar em sua forma demoníaca e aumentar seu poder, Nyx comentou: desista, Agares. Você não tem para onde correr. Facilite as coisas para nós e para você. Ela não queria se envolver em ações fúteis e suar. Por favor, Nyx, não o faça desistir. Quero vê-lo lutando como um porco à espera do abate. O rosto de Zaladrak demonstrava puro sadismo, e era evidente que, se Agares desistisse sem lutar, ela não ficaria satisfeita. Nyx deu de ombros ao ver a expressão sádica de Zaladrak. Com um aceno de mão, a noite estrelada se formou ao seu redor, e ela pairou no ar. Termine isso rápido. Quero voltar ao meu sono de beleza. Nyx voltou ao seu comportamento preguiçoso quando percebeu que não havia muito trabalho a ser feito. Comporte-se como um profissional, ou Victor vai descobrir, disse Zaladrak. Nyx estremeceu. TSK, você não pode julgar essa carta desse jeito. Eu posso e farei. Zaladrak estreitou os olhos para Nyx. Nyx estalou a língua novamente e acenou com a mão. No instante seguinte, todas as criaturas noturnas presentes ficaram ainda mais fortes, graças à bênção da deusa primordial da noite. Feliz agora? Sim, estou. Zaladrak sorriu. Juro pelo caos primordial que Victor está influenciando este dragão a ser mais sádica. Ela não era assim antes, pensou Nyx. Vamos, Agares, lute. Não desista. Você é um demônio do pilar, certo? O assassino mais confiável de Diablo. Agares começou a suar frio quando viu os demônios e vampiros ao seu redor se tornarem ainda mais poderosos do que antes. Droga. Sim, vocês são. Zaladrak sorriu e, com um gesto de mão, ordenou que os demônios e assassinos do clã Blanc atacassem. A cadeia de comando deveria estar nas mãos de Oda, mas se Victor enviasse uma de suas esposas na missão, elas teriam autoridade para assumir o comando se quisessem, embora a autoridade final ainda estivesse com Oda. E ele poderia rejeitar o pedido da esposa se fosse irracional. Afinal, esses homens e mulheres eram subordinados pessoais de Victor. Então, no momento em que ela fez o gesto de atacar, todos os subordinados olharam para Oda e, quando ele assentiu, eles atacaram. Centenas de demônios das sombras sedentos de sangue e vampiros assassinos nobres treinados pessoalmente atacaram em coordenação impecável. Agares desviou de um ataque, mas assim que o fez, sentiu suas costas sendo cortadas. Agares se defendeu de outro ataque, mas assim que o fez, sentiu sua perna sendo cortada. Não importa o que ele fizesse ou qual ação tomasse,
Isso criaria uma abertura que esses assassinos experientes não deixariam passar. Se não fosse pela ordem de Victor para capturá-lo, ele já teria sido morto. E Agares, como um assassino experiente, sabia disso. Ele sabia que estava sendo poupado, e foi essa a percepção que o encheu de pura raiva. Eu não vou desistir sem lutar. O rugido de raiva de Agares ecoou ao redor dele, e ele não se conteve mais, pois todo o seu corpo foi coberto por poder demoníaco e começou a emanar miasma. Ele agarrou uma mulher do clã Blanc, mas quando estava prestes a matá-la, ela desapareceu de repente nas sombras e reapareceu em outro lugar. Um demônio das sombras ajudou. A mesma cena se repetiu diversas vezes. Toda vez que ele tentava matar alguém, essa pessoa desaparecia e permanecia segura. O trabalho em equipe deles foi impecável. Feridas começaram a se acumular e se aprofundar em seu corpo, e o sangue começou a manchar o chão em poças. Agares perdeu sua habilidade mais forte, que era o salto dimensional, e sem ela, ele provou ser um oponente muito fácil. Percebendo que estava perdendo aos poucos, decidiu arriscar tudo. Seu alvo mudou para as duas mulheres flutuando no céu. Se não conseguisse matar aqueles assassinos ardilosos, mataria aquelas mulheres. Com um rugido demoníaco, seu poder disparou e ele começou a queimar sua própria vitalidade. Miasma cobriu seu corpo, e ele se transformou em um ser de puro miasma. Então, voou em direção às duas mulheres, Oda-sama. A frase do subordinado foi breve, mas Oda entendeu as implicações. Se ele permitisse que Agares atacasse as esposas de seu mestre, seria uma humilhação. Eu sei. Mudança de planos. Aleijá-lo, sim. O poder das sombras dos membros do clã vazio explodiu, e uma área de escuridão pura caiu ao redor deles. Dela, lâminas gigantes começaram a se formar. Eles cortaram o monstro de miasma em vários pedaços. 5 membros do clã vazio apareceram no caminho de Agares, com os corpos completamente cobertos pela escuridão. Ele, usando a técnica que Kage havia ensinado aos membros do clã, um domínio de pura escuridão desceu. Mãos gigantescas de sombra caíram no chão e puxaram Agares em sua direção. O rugido do monstro foi ouvido enquanto as mãos prendiam Agares ao chão. Então, o miasma se dissolveu, revelando a aparência de Agares, sem a cauda, a perna esquerda e a mão direita. Imediatamente, vários demônios das sombras pularam em Agares e o seguraram. Agares foi derrotado. Agares cerrou os dentes. Mate-me, você é útil para o rei demônio. As vozes de centenas de demônios das sombras foram ouvidas simultaneamente. Então, você não vai morrer. O tom fanático dos demônios das sombras era muito óbvio. Eles eram soldados perfeitos. Oda suspirou aliviado. Honestamente, capturar alguém do calibre dele é mais difícil do que matá-lo. É por isso que as forças especiais de Victor estavam mais focadas em matar para eliminar a ameaça. A única ameaça boa era uma ameaça morta. Ao ver a condição de Agares, uma onda de satisfação percorreu o corpo de Zaladrak. Sua excitação foi tão grande que escamas começaram a aparecer em seu corpo, e ela começou a se transformar em sua forma humanoide de dragão, com poder violeta se acumulando em seu peito. Ela estava se preparando para um ataque de respiração. Os demônios e assassinos do clã Blanc começaram a suar quando viram a aparição de Zaladrak. Ela não vai desencadear o ataque, vai. Todos tiveram o mesmo pensamento. Embora pensassem assim, conheciam muito bem a personalidade das esposas de seus mestres. Então, todos permaneceram prontos para fugir a qualquer momento, pois não queriam morrer de forma inútil. Felizmente, Nyx estava lá para lembrar o dragão animado desse detalhe. Zaladrak, lembre-se das ordens de Victor, e com apenas essas palavras, a excitação de Zaladrak foi cortada, e ela retornou ao seu estado normal. Sim. Eu lembro, respondeu Zaladrak. Eu acredito em você. Sim, ela não acreditava nela. Nyx sabia muito bem o quão emocionais os dragões podiam ser e o quão rápido eles esqueciam as coisas. Felizmente, Victor não era assim. Na maior parte do tempo, os demônios e assassinos do clã Blanc suspiraram de alívio. Ninho do dragão. Missão cumprida, Oda informou Victor. E essas palavras fizeram o sorriso de Victor aumentar. Bom trabalho, Oda. Houve algum problema com a minha esposa? Zaladrak perdeu um pouco o controle de suas emoções e quase nos aniquilou. Felizmente, Nyx estava por perto e a impediu. Fora isso, sem problemas, Oda relatou em tom impassível. Como o subordinado mais leal de Victor, seu trabalho era ser completamente honesto. Victor deu um tapa na testa. Muito bem, seu batalhão será devidamente recompensado.
Contate Aline quando ela acordar. Ela lhe dará os detalhes e instruirá os demônios das sombras que participaram a retornarem ao inferno. Eu os recompensarei também. Sim, Majestade. Pai, o que o senhor está fazendo? Nero perguntou curiosa enquanto olhava para a Torre dos Pesadelos. Victor voltou sua atenção para suas filhas e Metis. Estou melhorando a torre. O quê? Metis olhou para Victor, incrédula. A torre já era magnífica, e ele pretendia melhorá-la ainda mais. Mas a torre já não é muito boa? Perguntou Nero. Com os inimigos que enfrentaremos no futuro, todos nós precisamos nos fortalecer, explicou Victor. Estou até pensando em construir uma torre como esta na Terra para que o mundo sobrenatural e os humanos possam entrar. Claro, não será tão boa quanto esta, mas ajudará todos a se fortalecerem rapidamente. E isso é bom, mas precisa ser controlado adequadamente, ou os humanos só usarão isso para lucro e não ficarão mais fortes. Eu sei, é por isso que estou oferecendo uma recompensa para motivar a todos. Uma recompensa. As orelhas de Opis se animaram comicamente à menção de recompensa. Que recompensa, pai? Imortalidade, riquezas infinitas, etc. Contanto que o pedido seja razoável, eu concederei, com seu nível atual de poder e graças ao presente que recebeu de Amaterasu, juntamente com suas divindades atuais, não seria exagero dizer que Victor era como um deus da criação. A essência da criação complementava muito bem suas divindades atuais. Essa recompensa também estará disponível em nossa torre? Perguntou Metis. Victor olhou para Metis e sorriu levemente, como se entendesse algo que ela não entendia. Então, respondeu, claro. Essas palavras fizeram os olhos de Opis e Nero se arregalarem de entusiasmo. Elas definitivamente tinham alguns pedidos para o pai que normalmente tinham vergonha de fazer. O mesmo poderia ser dito de Metis. Ela tinha alguns pedidos a fazer. E pronto. Victor abaixou as mãos, e a torre brilhou levemente enquanto crescia mais alguns metros e se tornava ainda mais resistente. Foi mais fácil do que antes, pensou Victor. O que mudou? Várias coisas, mas a principal é que as almas receberão mais nutrição do que antes. Como tenho acesso à energia negativa praticamente ilimitada, posso trabalhar mais para ajudar a todos. Victor falou. Também coloquei uma surpresa no último andar. Victor sorriu interiormente. No último andar da Torre dos Pesadelos, aqueles que escalaram a torre até o topo devem enfrentar L. Mais especificamente, uma versão de si mesmo de antes de se tornar um deus. Claro, essa versão dele não tinha Roshani, acesso à energia negativa ou controle sobre a criação em larga escala, pois essas eram técnicas de energia muito específicas que não podiam ser usadas sem energia negativa. Mas essa versão dele ainda tinha todos os seus outros poderes básicos e até mesmo uma forma enfraquecida de controle da criação. De qualquer forma, Metis, faço o anúncio sobre a Torre dos Pesadelos. Vou para Nightingale com minhas filhas. Certo. Por que você está indo para Nightingale? Ela perguntou curiosa. Vou falar com Vlad. Metis enviou uma pequena prece, esperando que alguma divindade benevolente tivesse misericórdia da alma de Vlad. Então ela disse, ok, farei o anúncio. Vamos, Metis. Hein? Metis olhou para ele, confusa. O quê? Eu fui bem específica, né? Vou com as minhas filhas, Mas. Metis corou. Você tem que prestar atenção nas palavras, Metis. Victor fez sua melhor imitação de Jojo enquanto balançava a cabeça. Apesar de parecer decepcionado, o sorriso travesso no rosto de Victor era bem evidente. Por algum motivo, Metis sentiu uma forte vontade de se esconder em um buraco no chão, mas, ao mesmo tempo, ela realmente queria abraçar Victor agora. Tanto o seu lado novo quanto o antigo estavam em um grande dilema agora. Pai, vamos até Nightingale. Nero pulou nas costas de Victor e o segurou pelo pescoço. Vamos lá. Victor assentiu enquanto se virava. Quando ele se virou, Nero lançou um olhar levemente hostil para Metis e mostrou a língua. Então, ela pronunciou algumas palavras, dizendo, ele é meu. Essa atitude infantil irritou Metis mais do que deveria. Com várias veias saltando na cabeça, a nova Metis chutou a antiga Metis para o fundo da mente e seguiu Victor. Uma coisa que ambos os Metises tinham em comum era que eram bastante competitivos. Falando assim, poderia parecer que Metis tinha dupla personalidade, assim como Natasia, mas não era o caso. Ela era a antiga e a nova Metis se fundindo em um novo ser. Acontece que, devido à sua idade, a Metis mais velha tinha mais controle sobre o corpo,
Mas quando se tratava de sentimentos fortes e força de vontade, a nova Amethyst era mais forte. Afinal, ela era um dragão. Opis, vendo isso, apenas bufou e subiu no ombro de Victor. Ela então olhou para Amethyst e Nero com uma expressão de superioridade. Eu estou em vantagem, vadias, e sou a favorita. Era o que o rosto dela dizia, e esse olhar deixou ambas as mulheres ainda mais irritadas. Victor apenas sorriu divertido ao ver aquela briga infantil, e então pensou em algo. O tempo que passo conversando com Vlad deve ser suficiente para as meninas acordarem.